E quais seriam as consequências para esses setores, os maiores empregadores da economia, caso esse veto do presidente da República não seja derrubado hoje no Congresso Nacional? A gente está brincando com fogo. É por isso que a gente chamou para conversar conosco aqui ao vivo o Fernando Valente Pimentel. Ele é diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, que, claro, emprega muita gente e tem, nesse momento, essa medida que desonera a folha de pagamentos em vigor. E com uma dúvida que todos os empresários desses setores têm a partir de agora, que é: se isso não cair hoje no Congresso, como é que vai ser o dia 1º de janeiro? Fernando, bom dia. Como é que vai ser 1º de janeiro se isso não acontecer? Muito bom dia, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Bom, já está sendo, né? Porque nesse exato momento, as indústrias e os setores econômicos dos 17 que têm essa modalidade de pagamento da contribuição patronal à Previdência pelo faturamento de forma optativa, estão vivendo momentos de angústia. Angústia porque seus orçamentos, suas previsões não podem ser fechadas. Portanto, o que eu posso dizer é que não faz o menor sentido, nessa altura do campeonato, colocar à mesa outras propostas que não seja a preservação desse modelo de pagamento, até que venha uma proposta para que possa ser discutida no âmbito do Congresso Nacional, para encontrarmos um caminho que abranja toda a economia brasileira. Mas, por enquanto, a apreensão é enorme. Ontem nós tivemos um evento grande no Salão Verde da Câmara, mostrando os impactos. Agora, os impactos vão ser diferentes para cada setor. Por exemplo, esse ano, a indústria têxtil e confecção, ela tem queda na produção na área do vestuário e tem queda no varejo. Ora, neste instante em que você está enfrentando um cenário difícil de concorrência com produtos internacionais, inclusive alguns das plataformas isentos do pagamento de impostos federais até $50, não faz o menor sentido você reonerar setores que empregam, no nosso caso, mais de 1.300.000 pessoas diretamente. Se somarmos os indiretos, nós vamos a 4 milhões de pessoas, 75% pessoas do sexo feminino, distribuídos em todo o território nacional. Então, houve tempo suficiente para que essa discussão fosse posta à mesa, e agora, na reta final, eu vejo muito pouco provável que se chegue a uma conclusão que seja melhor do que esta extensão deste modelo até 2027. No entanto, o diálogo é sempre importante numa democracia, estamos todos abertos a esse diálogo, inclusive o parlamento, como foi dito ontem, e eu vejo como possível, mesmo no ano que vem, continuar a discussão depois da derrubada do veto, se assim o for, e encontrar um caminho que seja adequado para toda a economia, inclusive para esses 17 setores. Agora, o que vai acontecer no dia 1º de janeiro, nós vamos ver pelos resultados que isso vai impactar em termos de custos. Custos aumentados pode significar preços mais altos, menor potencial de consumo, menos produção, pelo menos produção local. Assim, entendemos e vemos. Muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Há uma estimativa que é muito divulgada, no sentido de que, se o veto do presidente for mantido, isso poderá representar o desemprego de cerca de 600.000 trabalhadores. Eu gostaria de saber, no seu segmento, qual a expectativa em relação a isso, né, de fechamento de postos de trabalho? Potencialmente, nós imaginamos, pelos impactos de elasticidade, preço, renda e consumo, que nós poderemos ter uma perda de até 30.000 postos formais de trabalho. Estamos falando de empregos formais. Isso é o potencial. É óbvio que isso é uma estimativa que vai depender do ritmo da economia, vai depender da capacidade de evolução dos indicadores econômicos, da taxa de juros, enfim, de uma série de outros elementos que nós estão postos na mesa no cenário macroeconômico. Mas o potencial é esse, em função dos aumentos de custos que teremos e da necessidade dos setores de ajustarem essa nova matriz de custos à sua realidade de precificação e capacidade de consumo da sociedade. Indústria Têxtil está falando no Jornal Gente. Fernando Pimentel é o representante, contando para a gente aí os impactos, né, do que pode acontecer caso não seja derrubado o veto da desoneração da folha de pagamentos. O governo fala numa medida provisória, está batendo cabeça, vem muito tarde, né, com algum tipo de alternativa e contrapartida, ainda que no campo teórico. Para vocês, foi dito algum detalhe do que pode ter, do que está sendo desenhado pelo governo como alternativa a isso, senhor Fernando?
Oficialmente, até agora, não. O que nós temos de informação é o que a mídia tem publicado, mas não houve, pelo menos conosco, nenhum contato direto para tratar desse tema. Sabemos, como eu falei, é o que está sendo posto na mídia, é uma escalonagem. No passado, falava-se de uma desoneração até um salário mínimo, mas, na verdade, todo o tempo, essa matéria foi sempre posta quando fosse discutida a reforma do imposto de renda, depois que passasse a reforma de consumo que nós estamos agora vivenciando. Então, isso foi postergado. Há chances óbvias de judicialização, nós não temos dúvida disso, o que aumenta ainda mais a insegurança jurídica, que não é pequena. E acompanhando os relatos e a matéria anterior de vocês, nós temos que incorporar a questão da insegurança jurídica, que afeta o ambiente econômico do país, a insegurança física e patrimonial, que além de ceifar vidas, está impactando a alocação de investimentos, custos de seguro, custos de transportes e outras coisas mais que vão fazendo com que o país, apesar de todo o seu potencial, acabe carregando custos que não são compatíveis com a sua necessidade de uma nação civilizada. Fernando Valente Pimentel, diretor superintendente da ABIT, que representa a indústria têxtil no Brasil. Muito obrigada, Fernando, pela sua conversa. E, claro, a gente vai acompanhar aqui hoje com toda atenção essa sessão que deve derrubar o veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamentos. Até uma próxima. Muito obrigada, hein? Até a próxima. Muito obrigado. Agora, 9h06.